Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o massacre de Mountain Meadows. E esse assunto é bem polêmico na história da Igreja, e vamos dar uma olhadinha então o que a gente encontra primeiramente na Wikipédia sobre o assunto. Em resumo, foi um ataque em massa feito pelos Mormons em conjunto também com os nativos indígenas da tribo dos Paiutes em 11 de setembro de 1857. E isso mesmo, é a mesma data das Torres Gêmeas, 11 de setembro. Eles assassinaram alguns viajantes que estavam a caminho da Califórnia, passaram por ali. Algumas fontes dão um número de vítimas, mas na Wikipédia que diz que o número de mortos é incerto, contudo certamente expressivo. Então, em 11 de setembro de 1857, um grupo de viajantes que estava passando ali pelo estado de Utah, indo para a Califórnia, eles pararam ali para descansar, para comprar mais provisões. Só que esses viajantes não estavam cientes de que o estado de Utah estava em conflito com o país. Mais pra frente a gente dá uma abordada nas motivações que levaram a esse massacre, mas basicamente mesmo depois de entregarem as armas como sinal de confiança, eles foram assassinados mesmo assim. Então, alguns dados aqui mostram que 120 homens e crianças foram executados a sangue frio. Sim, literalmente, foram executados a sangue frio. Desse grupo todo, só 17 sobreviveram, que são crianças que foram poupadas. Outra informação sobre esse evento é que por mais de 100 anos a Igreja Mormon negou qualquer envolvimento no massacre de Mountain Meadows. E como se não bastasse negar o envolvimento, ainda botava a culpa em quem? Nos índios Paiutes. De acordo com alguns documentos históricos, a reação da igreja foi assim. O George K. Cannon, para quem escuta nossos episódios já sabe quem é, né? Conselheiro do Brigham Young. Que então na época ele era presidente da Missão Califórnia, viu publicações falando que os mormons estavam envolvidos, então ele acusou os jornalistas de escrever, nas palavras dele, calúnias imprudentes e malignas. O periódico da igreja, que era o Deseret News, foi assim extremamente lento para poder comentar sobre esse assunto do massacre. Por meses o jornal negou qualquer envolvimento mormon, então depois permaneceu em silêncio sobre esse assunto até 1869, aí 10 anos depois, quando voltou a negar, também, né, continuou negando, né, mas ficou em silêncio, não queria tocar no assunto. 10 anos depois voltou a tocar no assunto, continuando a afirmar, não, os mormons não têm envolvimento nenhum nesse massacre aí. Quando estava meio evidente demais, não tinha como fugir, então em 1872, aí 15 anos depois do evento, então finalmente o Brigham Young excomungou o John D. Lee e o Isaac Haight como se fossem os responsáveis por esse massacre. E alguns anos mais pra frente, aí, em 1877, o John D. Lee foi executado. Um tempo depois, Brigham Young foi entrevistado por um repórter, e nessa entrevista ele disse que ele considerava esse destino aí do John D. Lee justo, né? Não, ele morreu, pagou pelo que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, Brigham Young estava negando qualquer envolvimento pessoal dele nessa questão aí do massacre, ou qualquer envolvimento da doutrina de expiação pelo sangue.
que a gente já viu alguns episódios anteriores aí sobre essa doutrina, ele disse que não tinha nada a ver o massacre com essa doutrina de expiação de sangue aí, não. Porque basicamente a acusação é que aquelas pessoas que foram mortas, a acusação era de que os Mormons mataram elas para vingar a morte de Joseph Smith, como se eles tivessem que pagar com o sangue deles pela morte de Joseph. Mas ele negou. Brigham Young falou, não tem nada a ver com isso. Mas ele não negou a existência dessa doutrina. Por exemplo, quando o John DeLee foi morto, ele foi morto por quê? Para pagar por esses pecados, como se fosse a expiação pelo sangue. E Brigham Young falou que eu acredito que Lee não expiou nem metade de seu grande crime. Ou seja, né, ele foi morto para pagar pelo crime, mas ele afirmou aí que não. O Lee não chegou a pagar totalmente o crime dele com essa expiação pelo sangue dele. Mas como a gente já está cansado de ver controvérsias na Igreja Sud, no final dos anos 50, aí, né, 1950, o presidente da igreja, então o David O. McKay, criou um comitê presidido por um carinha chamado Stapley para investigar a questão do massacre de Mountain Meadows. O comitê então recomendou que o presidente da igreja restaurasse a associação do John DeLee à igreja, né? Porque ele foi excomungado, foi tratado como se fosse o único responsável por esse massacre. Então, pelo jeito, a mesma igreja do Brigham Young, agora a igreja do David O. McKay, decidiu mudar a história do John DeLee, então colocando ele como se ele tivesse sido talvez injustiçado, sem dizer isso. Eles autorizaram um dos netos do John DeLee a se batizar em favor de seu pai e restaurar o sacerdócio e a associação do John DeLee à igreja. Então não precisa nem falar, né? Com essas duas ações aí de Brigham Young executando John DeLee e depois David O. McKay reparando isso, fica evidente que a igreja, entre aspas, reconhece que tinha usado o John DeLee como um bode expiatório. A igreja não assumiu formalmente isso, né? Porque depois de negar tanto, ia ficar bem embaraçoso para a igreja fazer essa admissão. Agora, se é um membronita que gosta de ler, tem uma fonte bem interessante para absorver informações sobre esse evento, que é o Mountain Meadows Massacre, escrito pela Juanita Brooks. Lá em 1940, 1950, ela, que era uma mormon devota, começou a fazer algumas pesquisas históricas e acabou que, como resultado, ela escreveu esse livro. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos principais que ela reconhece nesses estudos dela. Os mormons e os líderes mormons locais estavam envolvidos no massacre. Outro ponto que ela levanta é que foi totalmente injusto jogar a culpa do massacre nos índios. Outra coisa interessante que ela verificou é que depois do massacre teve uma grande operação para encobertar os fatos. Ela também afirmou que o John DeLee foi injustamente utilizado como bode expiatório. E finalmente, uma das coisas mais importantes que ela queria fazer com essa publicação era deixar exposto o batismo póstumo e secreto do John DeLee, pois a igreja não divulgou, não falou nada sobre isso. Simplesmente autorizou o John DeLee a ser rebatizado pela família, mas queria deixar isso aí quietinho, no sapatinho ali, não queria que ninguém soubesse. Obviamente, uma ação dessa é assumir que tinha cometido um erro. Lembrando que o que a gente falou, que essa Juanita Brooks era uma mormon devota, tá? Ela não estava saindo da igreja nem nada, ela só era uma historiadora que estava levantando os fatos. Acabou que ela foi marginalizada pelos membros locais, né, da unidade dela. Aí o elder Stapley ameaçou de excomungar ela, mas o presidente da igreja, o David O. McKay, negou esse pedido de excomunhão, falou, cara, deixa ela em paz. Bom, avançando décadas para frente, então a igreja, numa revista dela, da Ensign, que é a Liahona, de 2007, escreveu um artigo sobre o massacre de Mountain Meadows, onde eles reconhecem algumas coisas. Vamos ver o que eles falaram ali. Eles reconhecem que os mormons e líderes mormons locais estavam envolvidos nesse massacre, que foi injusto jogar a culpa nos índios, e que o John DeLee foi usado como bode expiatório e pagou por esse massacre. Mais pra frente, então, num comunicado à imprensa, o elder Henry B. Eyring falou assim:
manifestamos profundo pesar pelo massacre realizado neste vale há 150 anos desta data, e pelos incontáveis e desnecessários sofrimentos passados pelas vítimas e sucessivamente por seus descendentes até o tempo presente. A distinta expressão de pesar nós devemos aos índios Paiute, que injustamente suportaram a culpa principal por muito tempo pelo ocorrido durante o massacre. Embora a extensão do envolvimento deles seja contestada, acredita-se que não teria acontecido sem a orientação ou estímulo dos líderes da igreja local e dos membros. Pois é, pessoal, a gente acabou avançando na história, a gente ainda não entrou nos detalhes do massacre, mas é só pra gente ter um panorama geral do que aconteceu, de como a igreja negou por tanto tempo e agora ali então. O elder Henry B. Eyring, apóstolo da igreja, em 11 de setembro de 2007, anunciou oficialmente, então, nessa ocasião aí do aniversário de 150 anos do massacre, que sim, a igreja estava envolvida, depois de negar por 150 anos. E vamos levantar uma coisa importante sobre esse anúncio, que ele não foi feito por peso na consciência ou por ser o certo. Foi assumido o envolvimento depois de provas e documentos mostrando evidentemente o envolvimento da igreja nesse massacre. Aí a gente vê, né, qual que é a importância do historiador ou de expor as informações. 150 anos negando esse envolvimento. Cara, quanta coisa hoje que é evidente que a igreja ainda nega. E dessas coisas, como a gente já citou aqui em muitos episódios, os papiros de Abraão, os erros no livro de Mórmon, as mentiras de Joseph Smith, quanta coisa que a igreja sempre negou, poligamia, racismo, quanta coisa eles negam, e de repente quando não dá mais, aí eles assumem. Como é que fica daí os milhares de membros da igreja que sempre acreditaram nessa mentira, morreram sem saber da verdade? Fora as vítimas, não estamos entrando aqui no contexto do massacre em si, mas das mentiras que a gente acredita como membro da igreja e às vezes acaba morrendo sem saber da verdade. A igreja não se desculpou com a Juanita Brooks sobre, toda essa perseguição que ela sofreu, mas o Jeffrey R. Holland, numa transcrição do PBS The Mormons, ele disse assim: Juanita Brooks provavelmente ajudou a igreja a encarar algo que todos nós desejávamos que nunca tivesse acontecido. E aliás, essa publicação do Jeffrey R. Holland foi em 4 de março de 2006, então foi antes ali do Henry B. Eyring fazer aquele anúncio do aniversário de 150 anos do massacre. Que interessante, cara, que interessante isso que o Jeffrey R. Holland falou. A Juanita provavelmente ajudou a igreja a encarar algo que todos nós desejávamos que nunca tivesse acontecido. É isso. Vamos ajudar a igreja a encarar outros assuntos também. Tem muita coisa ainda que a gente precisa dar uma mãozinha para a igreja conseguir encarar o assunto. E é engraçado analisar como a situação aconteceu para a Juanita Brooks, né? Porque da mesma forma, vamos dizer assim, a gente sai da igreja por conta de alguns assuntos contraditórios que fica difícil engolir, e o que acontece? Os membros, num geral, criticam, vai ser excomungado sim por apostasia e tudo, mas eu queria ver como que ficou daí a cara dos membros da igreja que acusaram, que apedrejaram a Juanita, vendo depois o apóstolo, o profeta da igreja assumindo, não, a igreja realmente estava errado, a Juanita ajudou a gente a ver isso. Por exemplo, numa outra publicação Mormon do Sunstone Magazine, o Levi Peterson disse assim: em tudo isso, Juanita tornou-se algo maior do que simplesmente uma historiadora respeitável. Para vários Mormons que cedo ou tarde aceitam a sua interpretação do massacre, ela tem servido como uma dramaturga e uma confessora. Ela confrontou-nos com fatos terríveis e decepcionantes, despertou-nos a tristeza e o arrependimento, e em seguida levou-nos à compreensão e perdão aos nossos antepassados errantes. E igualmente importante, esta corajosa dona de casa tem inspirado e encorajado os não conformistas e os protestantes de todos os tipos entre os Mormons. Inquestionavelmente,
Juanita Brooks permanecerá famosa como uma das grandes campeãs da liberdade de investigação e do debate aberto na história do mormonismo. Edição 73 do Sunstone Magazine, para quem quiser dar uma conferida. E a Claudia Bushman, falando sobre como que a Juanita fez essas pesquisas dela, diz assim: ela sempre manteve a tábua de passar roupas aberta e mantinha uma cesta de roupas sujas próximas à sua escrivaninha. Quando alguém se aproximava, ela começava a passar roupa, e então ninguém saberia o que estava escrevendo. Para completar, Juanita viajava de ônibus durante a noite para fazer suas pesquisas em Salt Lake City ou na biblioteca de Huntington. Parece muito o Ozzy quando estava descobrindo os assuntos da igreja, estudando a história real da igreja Mormon. Mais uma coisinha antes da gente entrar na história propriamente dita, tem um filme chamado Setembro Negro. O original em inglês é September Dawn, D-A-W-N. Esse filme é de 2007, ele é baseado nos fatos do massacre de Mountain Meadows. Não é um filme que ficou muito famoso, mas foi bem produzido. Inclusive, tem um carinha que aparece no filme depois, né? Se alguém for assistir, vão lá que eu garanto, é legal. É legal pra gente conseguir visualizar um pouco mais como foi esse evento do massacre de Mountain Meadows. Tem um dos personagens que é o Jacob Samuelson, e ele é interpretado pelo ator Jon Voight, é o pai da Angelina Jolie. Não vou contar a história do filme para vocês vão lá e vão assistir. Esse filme não está disponível nas principais plataformas de stream de vídeos, então eu consegui encontrar ele no YouTube, em inglês só, sem legenda, sem nada. Mas talvez consigam encontrar na Amazon Prime, aquela parte paga da Amazon. Mas de qualquer forma vale a pena assistir. Ele é baseado em bastante fatos de como as coisas realmente aconteciam. É colocado um romancezinho ali no meio e tal, mas ele não influencia no discorrer de como as coisas aconteceram para resultar naquele massacre. Inclusive Brigham Young, ele aparece falando algumas coisas. Todas aquelas falas do Brigham Young foram retiradas do Journal of Discourses. E aliás, mais uma publicação aqui que eu encontrei. No New York Times, ali em 2003, teve uma publicação chamada Massacre Mormon volta à tona 146 anos depois. Igreja Mormon é pressionada por parentes de vítimas da chacina de Mount Meadows a pedir desculpas. Essa matéria foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 1º de junho de 2003. Fala assim: neste verão, quando as famílias perambularem pelos estados dos Estados Unidos, visitando locais históricos, existe um local, o Mount Meadows, no sudoeste de Utah, que não fará parte de muitos itinerários. O Mount Meadows, que fica a 2 horas de carro de um dos destinos turísticos mais populares do estado, o Parque Nacional Zion, é um local que o historiador Jeffrey Ward chamou de o exemplo mais hediondo do custo humano cobrado pelo fanatismo religioso na história americana até o 11 de setembro. Ah, olha aí, ó. 11 de setembro de 1857, fanatismo religioso fez com que essas pessoas fossem mortas ali no Mount Meadows. E 11 de setembro de 2001 também teve aquele ataque por conta de fanatismo religioso também, né, envolvido um pouco com política e tal. É complicado. Para vocês verem também, para a igreja assumir que cometeu esse erro, quanta coisa foi feita, publicação, estudo, pressão da mídia, pressão de outros historiadores, de pessoas, para conseguir finalmente, depois de muitas provas e pressão, a igreja assumir que alguma coisa aconteceu no passado que não foi legal, estavam negando até então, agora assumiram. Para ver aí, né, a importância de estudar, disponibilizar as informações no site Investigações Sud, vamos dar uma olhadinha o que a gente encontra sobre esse evento. Embora possa não ser um destino turístico importante, por 1 século e meio o massacre tem sido o foco de um debate acalorado entre os Mormons e a população de Utah. É uma discussão que atinge o cerne dos dogmas básicos do mormonismo. Isso, a mancha mais escura da história da religião,
É uma realidade amarga e uma situação desafiadora para a moderna Igreja Mórmon, que luta para se livrar da sua história de extremismo. Em 11 de setembro de 1857, em um monte no sudoeste de Utah, uma milícia da Igreja Mórmon atacou um comboio de famílias de Arkansas, a caminho da Califórnia. Após um cerco de 5 dias, a milícia Mórmon convenceu as famílias a se entregarem sob a bandeira de trégua. Aliás, no filme mostra isso. Os viajantes tinham armas, estavam tentando resistir. Então, para não ter nenhuma resistência, os Mormons bonitões chegaram lá com uma bandeirinha branca, falando tudo, paz e amor, tranquilo, vamos ajudar vocês nessa travessia. A gente só precisa de uma coisa, pra gente se sentir mais seguro, a gente precisa que vocês entreguem as armas de vocês, depois a gente entrega de volta, Mas pra gente ficar tranquilo, vamos fazer esse combinado? E então, na pior carnificina da história da colonização dos Estados Unidos, aproximadamente 140 homens, mulheres e crianças foram mortos. Só 17 crianças com menos de 8 anos de idade, que lembrando, no caso é a idade da inocência pela crença da Igreja Mórmon, só 17 crianças foram poupadas. Desse jeito mesmo, na covardia total, chega com a bandeirinha branca, paz e amor, pega as armas deles com promessa, a gente vai ajudar vocês a atravessar aqui e chegar até o destino de vocês, depois a gente devolve a arma de vocês. Assim que os caras entregaram as armas deles, eles simplesmente começaram a atirar em todo mundo. Para quem pegou já algumas informações em episódios anteriores que a gente gravou sobre o Pacto de Vingança, vamos lembrar que os Mormons estavam bem chateados com a morte do profeta deles, Joseph Smith, e também com a expulsão deles, de onde eles estavam sendo expulsos. E um dos rancores que os Mormons estavam guardando era aquela expulsão que eles tomaram 20 anos atrás, lá no Missouri. E então aqui em 1857 a igreja estava tendo bastante conflito com o governo, eles estavam na poligamia, estavam tendo bastante conflito. Então eles estavam sempre alerta, receosos de que o governo estivesse enviando alguma milícia para atacar eles. Então os viajantes não eram muito bem-vindos ali. Quando esses viajantes chegaram, eles falaram, poxa, a gente ouviu falar que tinha esse assentamento aqui, e a gente precisa de um lugar para passar a noite, para pegar algumas provisões, alguma comida, alguma coisa, e a gente vai seguir nossa viagem. Para onde é que vocês estão indo? A gente está indo lá para a Califórnia. De onde é que vocês estão vindo? A gente está vindo, em maior parte aqui do Arkansas, mas tem algumas pessoas que são do Missouri. Opa! Quando falaram Missouri, os Mormons já ficaram meio assim, cara, Missouri, os caras são do Missouri. Sabe aquele lugar onde expulsaram os Mormons? Pois é. Eles nunca pagaram por essa injustiça que fizeram com a gente, cara. Agora estão aqui querendo nossa ajuda. Pois é, para eles não importava se eles tinham vindo lá do condado de Jackson ou se eles faziam parte daquele grupo que expulsou eles. Não importa. Vieram do estado do Missouri. Eu acho que eles têm que pagar o preço. E aí entra também aquela questão que a gente já viu no episódio sobre a expiação por sangue. Pois é, eles vão ter que pagar com o sangue deles pela falta que eles cometeram no passado. Não importa se foi eles ou não importa. Vão pagar. Vamos continuar aqui na publicação do Investigações Sud. Após a matança, a igreja primeiro alegou que os responsáveis tinham sido os índios Paiute, mas à medida que surgiram provas do envolvimento dos Mormons, a igreja pôs toda a culpa em John D. Lee, um membro da milícia e Mormon fanático, que também era o filho adotivo do profeta Brigham Young. E após quase 2 décadas, como parte de um acordo para eles conseguirem transformar Utah em um estado, o John D. Lee foi fuzilado, então em 1877. Que inclusive, se eu não me engano, é o ano do falecimento de Brigham Young. A igreja tem consistentemente negado a responsabilidade, rotulando Lee como um renegado, mas muitos historiadores acreditam que os líderes mormons, embora nunca tenham sido processados judicialmente, ordenaram o massacre.
E agora, passados 146 anos, os descendentes de Lee e os parentes das vítimas vêm pressionando a Igreja Mórmon por um pedido de desculpas. O movimento por algum reconhecimento oficial por parte da Igreja começou no final da década de 80, quando um grupo de descendentes de Lee, entre eles um ex-secretário do interior dos Estados Unidos, o Stewart Udall, começou a trabalhar para limpar o nome de seu ancestral. Para ver como que aconteceu, né? Um cara de alta patente aí no governo dos Estados Unidos, que era descendente do John D. Lee, fez essa pressão em cima da igreja para reconhecer que eles agiram de forma injusta aí com o John D. Lee, para tentar limpar o nome do ancestral e fazer a igreja assumir o que ela fez aí no passado. Pra ver, cara, não é fácil fazer a igreja assumir. Inclusive, né, essa postagem da investigadora, né, foi aí no 146 anos, lembrando que o que a gente viu que foi no aniversário de 150 anos, então 4 anos depois da publicação da investigadora, a igreja assumiu. Sei lá, daqui uns anos aí, os episódios do Membro Fiel vão estar aí bem ultrapassados, porque às vezes, né, vai que a igreja assume mais alguma coisa. É a era da informação, meus amigos. Esconderam os fatos enquanto puderam, né? Agora com internet, com informação, tá bem difícil se desvencilhar e continuar defendendo a mentira. Não foram só os descendentes do John D. Lee que estavam trabalhando em cima da igreja a assumir a culpa deles, mas também os descendentes das vítimas. A partir lá de 1990 começaram a pegar mais pesado os descendentes das vítimas que foram mortas, fazendo pressão para a Igreja Mórmon admitir a responsabilidade deles nesse massacre. O presidente da igreja na época, Gordon B. Hinckley, não fez nenhuma declaração de a igreja ser responsável por qualquer coisa, mas resolveu levantar um marco histórico ali no local do massacre, então, para amenizar aí a pressão dos descendentes das vítimas. Em 1998 levantou esse marco, mas, cara, acabou levantando uma polêmica, porque em agosto de 1999 a igreja estava fazendo algumas obras na região e uma escavadeira acabou desenterrando acidentalmente os ossos de 29 das vítimas. Cara, que situação, hein? Mas olha que interessante, de acordo com as leis estaduais, esses ossos que foram desenterrados, é exigido que eles passem por um exame legista para poder determinar a causa da morte. Ah, vocês acham que a igreja queria isso? Não queria, né? Será que eles sabiam que eram culpados? Pois é, rapidinho a igreja mandou enterrar, ignorou essa lei, mandou enterrar rapidinho os restos mortais de volta para não ser feito esse exame detalhado aí de qual seria o tipo de morte que aquelas vítimas sofreram. Bom, um mês depois desse evento aí, em 10 de setembro de 1999, eles se reuniram então para inaugurar esse monumento. O monumento ali no local foi financiado pela igreja. O pessoal, né, os descendentes das vítimas ou do John D. Lee, eles estavam esperando, né, alguma declaração da igreja sobre o evento. Acabaram ficando meio desapontados com os comentários do profeta Gordon B. Hinckley. Vamos ver? Que isso que estamos fazendo aqui nunca seja interpretado como uma admissão por parte da igreja de qualquer cumplicidade nas ocorrências daquele dia fatídico. Cara, continuou a negar a responsabilidade da igreja. Inclusive na época o pessoal estava dizendo que essa negação era em maior parte para evitar processo judicial, porque a igreja estava ciente que logo a gente vai receber processo judicial aí para compensar os descendentes dessas vítimas, né? Então eles estavam querendo evitar esses processos. Mas, cara, a recusa da igreja em se desculpar sobre esse evento vai muito mais além que isso, é muito mais complicado. Várias religiões aí no mundo vêm mostrando arrependimento por pecados do passado, mas esse massacre aí meio que deixa a Igreja Mórmon num dilema, ela não é especial. Os católicos aí se desculpando pelo Holocausto, metodistas que também cometeram massacre contra os índios americanos durante a Guerra Civil, Igreja Batista assumindo aí que eles tiveram participação no apoio à escravidão.
A igreja luterana se desculpando por alguns comentários antissemitas feito pelo Martin Luther King. Mas a igreja Mórmon não. A igreja Mórmon é a única verdadeira na face da Terra, não comete erros. Por quê? Porque ela é liderada por um profeta vidente e revelador. Como, por exemplo, o Gordon B. Hinckley, um profeta vidente e revelador que afirmou que a igreja não tinha nada a ver com esse massacre. E estava sendo boazinha ainda, fazendo um monumento. Ah, e uma dica importante aqui, aquela publicação que foi feita em 2003 no The New York Times foi desenvolvida por Sally Denton. Ela é autora de um livro chamado Massacre Americano, a Tragédia no Monte Meadows, setembro de 1857. Mais uma dica de leitura aí para vocês. Agora, olha que interessante, né? A igreja em 2007 oficialmente assume o envolvimento no massacre, lamenta o ocorrido e coloca a situação como, pois é, né, a gente meio que não sabia bem dos fatos, que bom que a Juanita Brooks ajudou a gente a entender melhor esse assunto. Mas, né, no Journal of Discourses, volume 10, página 109, foi escrito quando? 7 de abril de 1862, então uns 5 aninhos aí depois do acontecido. Nosso profeta, vidente e revelador, abençoado por Deus, Brigham Young, falou: em 1857, calculo que havia cerca de 11 mil tropas aqui. Umas 7 mil começaram neste lugar, com vários milhares de homens. Eles entraram nesse território quando uma companhia de imigrantes estava viajando na rota sul para a Califórnia. Quase toda a companhia foi destruída pelos índios. Este infeliz acontecimento, os índios disseram, foi culpa dos brancos, mas até o momento as autoridades federais não tocaram no assunto, com medo de que os Mormons fossem absolvidos da acusação de não terem participado, e nossos inimigos ficariam, então, sem este fato para nos acusar quando forem nos atacar. Bom, vamos dar uma olhadinha no que a Juanita Brooks falou no livro dela, The Mountain Meadows Massacre. Enquanto Brigham Young e George Albert Smith, que eram as maiores autoridades da igreja, especificamente não ordenaram o massacre, pregaram sermões e prepararam condições sociais que o fizessem possível. E mesmo se verbalmente ele não ordenou, ele poderia ter evitado se quisesse. Brigham Young foi cúmplice do fato, pois ele sabia do que acontecia, o como e por que acontecia. A evidência disso é abundante e inequívoca, e de respeitáveis fontes mormons. Está lá na página 219 do livro. E para finalizar, vamos ver o que o John D. Lee falou sobre isso. Ele foi o único a ser condenado pelo massacre. Escreveu algumas coisas sobre o assunto, que chama Confissões de John D. Lee. E ele diz assim: o general George Albert Smith tinha um grande posto como um líder militar. Ele era um dos 12 apóstolos e por isso foi considerado por mim um homem inspirado. Suas ordens eram sagradas para mim e eu tinha o dever de obedecer sem vacilar. George Albert Smith dissera aos índios que os Mormons eram seus amigos e que os americanos eram seus inimigos, e que os índios deviam se preparar para lutar contra todos os americanos e só fazerem paz com os Mormons, e obedecer o que os Mormons lhe dissessem para fazer. Esta era a vontade do grande espírito. George Albert Smith disse aos índios que se eles ajudassem os Mormons contra seus inimigos, os Mormons sempre iriam colaborar com eles, providenciando tudo para solucionar suas necessidades, dando armas e munições para caça e guerra e ajudando os índios contra seus inimigos. Sempre acreditei desde este dia que o general George Albert Smith estava visitando o sul de Utah para preparar as pessoas para exterminarem os imigrantes do capitão Frencher. E hoje acredito que eles foram enviados para matá-los por ordem direta de Brigham Young.
Pois é, pessoal, o John Dee é uma figura assim que ainda preciso dar uma estudada para entender melhor quem foi ele. Por quê? Ele fazia parte dos Danitas, provavelmente sim, ele era um fanático religioso, sim, estava diretamente envolvido aí nesse massacre. Mas a minha curiosidade é saber o quanto do que ele disse nessas confissões aí de última hora, antes da execução dele, o quanto bate com a realidade. A execução dele foi feita em 23 de março de 1877. Lembrando que a gente já falou no episódio sobre o pagamento por sangue, que essa era a forma em que John Dee ia pagar pelo pecado dele. A igreja tinha um procedimento que você vai lá e corta e derrama o seu sangue na terra para poder expiar pelos seus pecados. O John Dee não quis essa forma de execução, ele preferiu ser fuzilado. E até por isso que o Brigham Young falou, o John Dee não pagou nem metade dos pecados dele, porque, enfim, ele deveria ser morto daquela forma, sendo cortado, derramado sangue. Mas vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisas que o John Dee falou nessas confissões aí antes da execução. Eu tenho pouco a dizer esta manhã. É claro que eu sinto que estou à beira da eternidade e as solenidades da eternidade devem descansar em minha mente no presente. Eu tenho feito ou tenho me esforçado para fazer um manuscrito envolvendo a história da minha vida e ele deve ser publicado. Nele eu dou a minha opinião e sentimentos em relação a essas coisas. Sinto-me resignado com o meu destino. Eu me sinto tão calmo como uma manhã de verão, e eu não fiz nada de errado intencionalmente. Minha consciência está limpa diante de Deus e do homem. Estou pronto para encontrar-me com o meu Redentor e com aqueles que se foram antes de mim diante do véu. Cortando aqui um pouco, essa parte aqui que ele falou, eu não fiz nada intencionalmente de errado. Eu ainda fico muito curioso, com dúvida em saber se ele só estava tentando limpar o nome dele, ou se realmente, tudo isso fez parte de um grande fanatismo religioso que estava impregnado não só nele, mas como em todos os membros da igreja que seguiam assim fielmente as ideias de um profeta perturbado. Bom, vamos continuar aqui. Eu não sou um infiel. Eu não neguei Deus e sua misericórdia. Eu sou um grande crente nessas coisas. O que mais lamento é despedir-me de minha família. Muitos deles estão desprotegidos e serão deixados órfãos. Quando falo dessas coisas, uma suave música toca dentro de mim. Declaro a minha inocência de nunca ter feito qualquer coisa a que fui designado de forma errada em todo esse caso. Eu usei de todos os meus esforços para salvar essas pessoas. Não sei não. Eu teria dado mundos se eles estivessem ao meu comando e se eu pudesse evitar esta calamidade, mas eu não poderia fazê-lo. Tudo seguiu em frente. Parece que eu fui feito de vítima. Deve haver uma vítima e eu sou a vítima. Estou sendo sacrificado para satisfazer os sentimentos de vingança, ou em outras palavras, estou sendo usado para satisfazer todas as partes. Mas estou pronto para morrer, confio em Deus. Eu não tenho medo, morte não me aterroriza. Não pedi sequer uma partícula de misericórdia ao tribunal, ao mundo ou aos oficiais para me pouparem a vida. Eu não tenho medo da morte, eu não irei para um lugar pior do que o que já estou. Já disse à minha família, e vou dizê-lo hoje, que o governo dos Estados Unidos sacrifica seu melhor amigo. Isso dito é muita coisa, mas é verdade, é exatamente isso. Eu sou um verdadeiro crente no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não acredito em tudo que está sendo ensinado e praticado por Brigham Young. Eu não me importo com quem ouve isso. É a minha última palavra. É essa. Eu acredito que ele está levando o povo a cometer erros, indo ladeira abaixo. Mas eu acredito no Evangelho que foi ensinado em sua pureza por Joseph Smith em dias anteriores. Eu tenho minhas razões para isso. Eu me dediquei em satisfazer os desejos deste homem por 30 anos. Vejam agora o que eu recebo neste dia. Eu estou sendo sacrificado de forma covarde. Mas eu não vou evitar a morte, esta é a minha última palavra, é isso.
As evidências que foram levantadas contra mim são tão falsas quanto as dobradiças do inferno, e essas provas foram feitas para me sacrificar um homem que tem confiado neles, que tem vagado e suportado com eles nos dias das adversidades, desde o início desta igreja, e agora eu estou sozinho e serei sacrificado desta maneira? Que confiança posso ter em um homem? Eu não tenho nenhuma, e eu não acho que Deus tenha também. Ainda assim, existem milhares de pessoas na igreja que são colegas e de bom coração, e alguns dos quais estão próximo do meu coração. Há um tipo de existência, de influência magnética que veio sobre o povo, e eu não posso compará-la com qualquer outra coisa a não ser com um réptil que espreita sua presa até cativá-la, paralisá-la e colocá-la dentro de suas mandíbulas da morte. Lamento deixar minha família, eles são próximos e queridos para mim. Essas são coisas que tocam minha tristeza, mesmo quando penso naquelas pobres crianças órfãs. Declaro novamente que eu não fiz nada intencionalmente errado neste lamentável caso. Eu fiz de tudo ao meu alcance para salvar as pessoas, mas eu sou o único que deve sofrer. Tendo dito isso, sinto-me resignado. Peço ao Senhor meu Deus que, se meu trabalho está feito, que receba o meu espírito. Esse trecho da confissão do John DeLee está registrado no livro da Juanita Brooks, The Mountain Meadows Massacre, na página 151. Lembrando, pessoal, que esse estudo que a gente fez aqui é muito superficial, tá? A gente deu uma lida no que o John DeLee comentou. A gente falou muito superficialmente também sobre o estudo da Juanita Brooks. Talvez antes a gente sentisse mais a necessidade de fazer uma investigação para verificar, né, quem está certo, quem está errado. Mas hoje, né, depois dessa publicação aí da igreja, né, de 2007, assumindo a culpa, meio que não há tanto a necessidade assim de investigar quem foi o culpado. Esse trabalho já foi feito aí por historiadores, pesquisadores que deixaram essa informação disponível e insistiram para a igreja tomar uma posição correta sobre esse assunto. Agora, obviamente, esse assunto ele não é exposto para a congregação na igreja. A igreja faz esse comunicado, mas não publica para que todas as pessoas saibam, porque não é conveniente, né? Quantas coisas não são convenientes de que os membros saibam? Que na verdade, cara, Mountain Meadows Massacre? Eu não tô sabendo. Até você explicar toda a história, é melhor manter os membros na ignorância mesmo, né? Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.